Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um estudo da Palavra de Deus. Dessa vez, nosso curso de Teologia, com a lição 4. A lição 4 entrando agora no assunto sobre a salvação, né? Então vamos estudar o presente de Deus à salvação. Antes de entrar no assunto da lição, eu quero mais uma vez parabenizar você por estar estudando, por estar fazendo esse curso. Eu quero lhe dizer que na vida a gente sempre tem que estar aprendendo e a gente estuda muitas coisas. Hoje a educação é levada muito a sério e se pensa, né, em terminar os estudos, em fazer uma faculdade, né, conseguir um bom meio de vida. E existem várias profissões e muitos aprendizados em diferentes áreas, né, de direito, áreas técnicas, área de medicina e saúde. A gente tem que aprender para poder ser um bom profissional e poder dar uma vida saudável para nossa família. Mas eu quero dizer uma coisa, sabe? Entre tudo que se possa aprender nessa vida, não existe nada mais sagrado, mais importante do que aprender a palavra de Deus. Por um detalhe apenas. Aqui é a sua alma que está em jogo. Aqui a gente está tratando da eternidade. Tudo que você aprender nessa vida em relação a esse mundo diz respeito que você vai aplicar aqui e aqui vai ficar. Mas quando se estuda a palavra de Deus, estamos nos preparando para uma vida eterna que nunca vai ter fim. Então não existe aprendizado mais importante na vida do que estudar o que a Bíblia diz, o que Deus preparou para nós, o que temos que fazer. Então o que você está fazendo aqui é uma preparação para a eternidade. Nós queremos viver com Deus eternamente, com certeza, né? Então para isso temos que aprender. Porque há coisas nessa vida erradas e que Deus não quer que vivamos nem façamos, porque vamos nos desviar. E estudando a palavra de Deus, nós vamos aprender realmente qual é o caminho certo, o que realmente é como eu posso viver uma vida de satisfação, claro, nessa vida que vamos buscar, mas preparado para uma vida sem fim. Então, por isso que é muito importante e vale todo o esforço. Nesse momento, desligue o celular, fique realmente voltado para Deus, né? Procure um local tranquilo e que você possa realmente aprender bastante e que eu espero estar ajudando aqui, né, explicando a lição que você recebe, né, em arquivo PDF no nosso curso bíblico. Agora entramos, né, no assunto estudamos sobre a Bíblia, não foi? Tivemos 3 lições, então vamos recordar aqui um pouco, né? As 3 primeiras lições mostraram a Bíblia como, claro, a palavra inspirada por Deus. A Bíblia é um livro de Deus, não é do homem. E também é nossa autoridade suprema em assuntos de religião, porque é Deus que fala, né? Aprendemos também como o tema da Bíblia gira em torno do plano de Deus para salvar o pecador. Esse livro foi escrito para a gente saber como viver com Deus. Deus quer você com Ele, Deus quer todos nós com Ele. Mas a gente não pode chegar assim de qualquer jeito, entende? Não é assim, né? Tem que saber como é que eu vou viver com Deus, né? O que é que Ele quer, o que é que Ele não quer. O que é que eu preciso para passar daqui para a eternidade e saber que eu vou estar com Deus? Então, é isso que é importante estudar a Bíblia. Nesse momento agora vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a parte de Deus ao nos dar a salvação. O que é a salvação? O que é que a Bíblia fala sobre salvação? A pessoa diz, eu já estou salvo, é certo isso? É possível você receber agora a salvação? Ou é uma coisa que vai ficar lá para quando Deus voltar e aí a gente vai ver, né, quem é que vai ser salvo e quem não vai, né? É assim? Não. Não é assim, né? Então vamos estudar exatamente como é que é esse tema tão sagrado da palavra de Deus, que é o mais importante. A Bíblia foi escrita para isso, né, para nos mostrar o caminho da salvação. O primeiro ponto aqui que nós descobrimos é que existe uma necessidade, né? Está no seu íntimo, está no seu ser, está no seu coração, de todos os seres humanos, a necessidade de Deus. O homem, como mostra essa figura aqui, né, ele levanta os braços para o alto, ele vê a grandeza desse mundo, dos céus, e ele entende que existe um Deus. E nós somos imperfeitos. Então precisamos que Deus nos dê a sua graça, a sua luz.
então o homem sente a necessidade da salvação, né? De estar com Deus, é isso. E a necessidade da salvação do homem pode ser expressa numa só palavra. Isso mesmo, pecado. Essa é a palavra, esse é o problema que temos que resolver. Essa necessidade é melhor compreendida quando se percebe então 3 aspectos do pecado que vamos inicialmente estudar nessa lição. Primeiramente, o significado do pecado. É isso aí. O que é pecado? Pecado existe realmente? O que quer dizer pecado? O que é isso? A Bíblia fala de pecado, o pregador fala em pecado, e todo mundo no pecado. Mas o que é pecado? Então vamos estudar o que é pecado. E também vamos ver os sérios resultados do pecado, né? Quais são as consequências do pecado? E quando falamos das consequências, nós vamos falar em 2 aspectos, né? Temos as consequências aqui nessa vida, né? Nessa vida aqui real, e a gente sabe muito bem, né, que essa vida difícil, né? Essa vida imperfeita que temos, né? E temos as consequências espirituais, né? Que é aí que está o ponto, né? É o mais sério, né? Nessa vida, a vida é difícil, mas muitas vezes nós conseguimos um bom padrão de vida, graças a Deus, saúde, né? Uma boa casa, uma boa família. Mas o principal é a eternidade. Deus nos criou para a eternidade. Aqui é uma passagem, né? Então vamos estudar quais são as consequências do pecado para podermos ver como é que a gente fica em relação a isso. E finalmente, o terceiro ponto, a existência universal do pecado. Ou seja, não é algo que está aqui na nossa região, não é na nossa cidade, aqui do nosso povo, é universal em todo o universo. Não é só na Terra, não. Em todo o universo existe um desequilíbrio. E isso vem exatamente dessa palavra chamada pecado. Então vamos começar estudando o significado do pecado. Então, o que é pecado? Olha, pecar, de acordo com a palavra de Deus, é transgredir a lei de Deus. É isso aí. Ou seja, desobedecer, né? Pecar é desobedecer a lei de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 4, eu vou ler aqui para você. Se você tiver com a Bíblia, eu estou lendo aqui para você. Se tiver com a Bíblia, você pode ler também. 1 João, capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, o pecado é a desobediência da lei. Que lei? Da lei de Deus, né? Então, a palavra pecado, se for dizer o significado dessa palavra, literalmente ela significa errar o alvo. O alvo é a perfeita vontade de Deus. Nós não conseguimos atingir a perfeita vontade de Deus, somos imperfeitos, então nós pecamos. Quem deixa de viver de acordo com a vontade de Deus erra o alvo e peca. E esse tipo essa coisa de pecar, de errar o alvo, né? Então nós vamos classificar aqui 2 tipos principais de pecados, né? Ou seja qual for o pecado que você vai praticar, vai ser um desses 2 tipos, ativos ou passivos. Pecados ativos, como o próprio nome já diz, né? É aquilo que você faz, né? É aquilo que você pratica. Pecamos ativamente quando fazemos aquilo que Deus proíbe. Por exemplo, quando Adão e Eva comeram o fruto que Deus ordenou não comessem, né? Está em Gênesis 3, eles praticaram um ato, né? Eles fizeram algo que não era para fazer, eles comeram o fruto, então eles pecaram ativamente. A lei de Deus no Novo Testamento, através de Cristo, também proíbe coisas, tais como adultério. Adultério é condenado na Bíblia. Idolatria, né? Não é simplesmente se prostrar diante de uma imagem, isso também é idolatria, mas é tudo aquilo que você ama mais do que Deus. Então, entenda bem o que é idolatria. Eu não me ajoelho diante de uma imagem, eu não pratico idolatria. Olha, não é só isso. Qualquer coisa que você ama mais do que a Deus, você pode estar praticando idolatria. Ódio, né? Ódio com um relacionamento, eu odeio aquela pessoa, eu não suporto ver aquela pessoa, eu estou intrigado que a pessoa veio atravessar a rua, eu não suporto olhar para ela, isso é ódio. Isso é condenado na Bíblia. Discórdia, né? Brigas, inveja, né? Desejar as coisas da outra pessoa, assassinato, né? Assassinato, não, nunca matei ninguém. Mas Jesus disse que quando você odeia a pessoa, você está assassinando, né?
bebedice, né? Que hoje é tão comum, né? Homens, mulheres, jovens, né? Bebe uma cerveja, vamos beber, eu divertir, qual é o problema, né? Então, bebedice é condenada também na Bíblia. Claro, a mentira, né? Que é um dos pecados mais fáceis de ser praticados, né? E dos mais rápidos, né? Em segundos, ele é praticado, né? Mentira, quem nunca mentiu, né? Tem gente que acha que é normal mentir e está sempre pronto para dar uma mentira, né? Para descarregar uma mentira e para conseguir coisas, para esconder coisas, sabemos disso. Roubo, né? O roubo. Nunca assaltei um banco, né? Roubo é qualquer coisa que se apropria que não é seu, né? Então é um roubo. Né? Então, mas onde é que a Bíblia fala dessas coisas? Então, nós temos 3 passagens chaves, né? Que Deus vai descrever esses pecados que são tão comuns que as pessoas acham isso com tanta naturalidade. Tudo. Então, Gálatas capítulo 5, né? É um dos textos que vai narrar um desses pecados, mas não é simplesmente o fato dela citar, mas é o que ela vai dizer das consequências disso. Então eu vou ler aqui para você, eu estou aqui com a Bíblia, então Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, veja como vai dizer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, lutonarias e coisas semelhantes a essas. Agora veja o que ele vai dizer. A respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, as pessoas que assumem essas práticas como normais, fiquem sabendo que aqui está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que não herdarão o reino de Deus. Gente, um dia isso vai acabar. Quando Cristo voltar, todos nós vamos crer para Ele. E nós temos uma herança, o reino eterno. Ele está dizendo que você não vai herdar nada se você assume na sua vida a prática dessas coisas. Então, hora de pensar na vida, né? O que é que você anda fazendo? Como é que está a sua vida? Hora de pensar. Hora de pensar, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. Um dia, um piscar de olhos, tudo isso vai acabar. E só vai restar você, Deus e a eternidade. E é essa herança que o texto está falando. Também referência no livro de Romanos, né? Romanos, no capítulo 1, carta do apóstolo Paulo. A gente está lendo o texto da Bíblia, então deixa eu explicar uma coisa para você, né? Essas cartas são cartas do apóstolo Paulo, dos apóstolos, para as igrejas. Então já eram cristãos que tinham se convertido, tinham se tornado cristãos. Então ele está ensinando aqui que, olha, não viva dessa forma, que você não vai herdar o reino de Deus. Então Gálatas foi escrito para a igreja na Galácia, era uma região que tinha várias igrejas. Romanos, o apóstolo Paulo escreve para a igreja na cidade de Roma, né? Havia a igreja do Senhor lá. E no capítulo 1, versículo 29 a 32, ele vai dizer: cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contendas, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, orgulhosos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, olha aí, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então ele vai dizer no versículo 32, ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Gente, isso é o mundo de hoje. Está falando do mundo de hoje. Foi escrito há séculos atrás. Pessoas que vivem assim e acham normal e aprovam quem faz. É isso mesmo. Aí, né? Então a palavra de Deus aqui está aqui advertindo. E 1 Coríntios, então aqui nós temos aqui a carta de Paulo, o apóstolo Paulo, a igreja em Corinto. A igreja na cidade de Corinto. Paulo escreveu a carta para os cristãos de lá. E ele vai dizer no capítulo 6, versículo 9 a 10. Veja. Ora,
Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Lembra? O mesmo que falou em Gálatas está dizendo, esses injustos que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não vos enganem. Olha aí, ó, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, se referindo à questão, né, do pecado sexual com homem, mulher, homem com homem, mulher com mulher, isso está referindo o texto, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, temos aqui a descrição de vários tipos de pecados e a advertência, né? Aí você vai dizer, mas todo mundo peca. Gente, é claro que todos nós pecamos, né? Ele está falando aqui de assumir essas coisas, entende? Uma coisa é a pessoa cair no pecado, uma outra coisa é a pessoa viver isso com naturalidade. É isso que o texto está se referindo, né? Então, os que praticam são aquelas pessoas que vivem fazendo isso. Então, a pessoa que pratica essas coisas, peca então de modo ativo. Pecado passivo é aquilo que você não faz. E aí era para ter feito, era o bem para ter. Você não fez, você se omitiu, você se acovardou, você pecou. Pecamos passivamente quando nos descuidamos de fazer aquilo que Deus manda. Por exemplo, um homem de boa moral. Olha aí, né? Pessoa boa, boa família, cria os filhos, honesto, segue as leis, é bondoso, faz caridade, é uma pessoa boa, né? A pessoa vai, você vai estar no céu? Não. Mas ele não obedece ao Evangelho, ou seja, ele não vive pela palavra de Deus, ele vive pelos seus próprios. Mas é uma pessoa boa, sim, mas não obedece ao Evangelho. Então ele peca passivamente, por quê? Porque ele deixa de obedecer à vontade de Deus. Tem coisas na palavra de Deus que Deus diz, mas ele não segue. Então ele está pecando. Então temos textos aqui em referência, Hebreus, carta do profeta aos Hebreus, era cristão de origem judaica, né? O que diz Hebreus? Vamos ler aqui. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Né? Versículo 3. Vamos estar aqui na carta de Hebreus, capítulo 2, versículo 3, vai dizer: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram? Né? Ele está dizendo, como é que vamos escapar se negligenciarmos, né, essa salvação? Então é uma pessoa boa, mas negligencia, ela não dá importância a essas coisas de Deus. Tem coisa que tem que fazer e não faz. E 2 Tessalonicenses, para você entender bem, é uma carta escrita mostrando como será a vinda de Cristo para aquelas pessoas que não obedecem, que não seguem, né? Então ele vai dizer aqui no versículo 7 e 8, veja só. E vós outros, que sois atribulados, vão ter alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com seus anjos do seu poder. Então ele está dizendo, para pessoas que seguem a palavra de Deus, vão ter alívio desse mundo tão difícil, quando o Senhor se aparecer no céu com seus anjos. Mas veja o que ele vai dizer mais. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja bem, Deus vai virar para aqueles que o seguem, mas ele vai trazer vingança contra os desobedientes que não obedecem ao Evangelho. Então a pessoa vai dizer, mas peraí, então o que é o Evangelho que eu tenho que obedecer? Então, é exatamente o que estamos estudando aqui. Essa primeira lição e nessa segunda lição, lição 4, lição 5, nós vamos aprender exatamente o que é o Evangelho que nós temos que obedecer. Para entender o Evangelho, primeiramente a gente vai estudar sobre o pecado, né? Porque o Evangelho é as boas notícias que vai mostrar a solução para o pecado. Então eu primeiro preciso entender bem essa questão. Então estamos estudando aqui primeiramente sobre a questão do pecado, né? Primeiramente sobre o pecado. Porque o pecado é tão terrível e está em toda a carne, em todo o ser humano. Então, e não há nada que você possa fazer para tirar pecado, para purificar o seu pecado. O que é que você pode fazer? Tomar algum remédio, fazer alguma penitência,
fazer caridade? Nada. Você é um pecador do início ao fim. Eu sou, todos nós somos. Não há nada que nós possamos fazer para resolver o problema do pecado. Então aí é que vai vir a mensagem do Evangelho que temos que obedecer para não perecermos. Imagine como é que é bem essa situação. Vamos dizer uma pessoa que está doente de câncer. Mas vamos contar um exemplo aqui, bom, né? Está no início, não vai morrer não, certo? Está no início. Mas ela vai para o médico e o médico diz, olha, está no início, não precisa nem fazer quimioterapia, que maravilha. Mas tem o seguinte, você só precisa tomar esse remédio aqui, ele vai desaparecer. Pronto. Então você está lá com tumor, um câncer, você está nervoso, pensando que vai morrer, mas calma aí, o médico chegou e disse, não, está tudo bem, está no início, não se apavore, não fique triste, mas você tem que tomar esse remédio para ficar bom. E aí você entendeu bem, né? O que você tem que fazer? Você tem que tomar o remédio e você vai ficar melhor. Então, é essa a mensagem. Vamos dizer que o pecado é um câncer, ele é de fase inicial, digamos isso, certo? O Evangelho é essa cura, entende? Que nós temos que... Então, como é que você ia obedecer ao médico? Você ia ter que fazer o que para obedecer ao médico? Tomar o remédio, né? Então, o Evangelho é a solução de Deus para o problema do pecado, para não matar sua alma no juízo final. Então, eu e você, nós temos que obedecer ao Evangelho. Bom, no caso do remédio, beleza, né? O médico vai dizer, como é que eu tomo esse remédio? Ele vai dizer, olha, você vai tomar uma porção, assim, assim, você vai obedecer exatamente como ele vai dizer, a quantidade e o horário. Então, o Evangelho, que Deus dá essa mensagem de salvação que Cristo fez na cruz, nós também temos que obedecer. E como? Mas como é que... Então, aí a gente tem que ir para a palavra de Deus, para fazer certo, né? Não fazer errado. Se o médico passa um remédio e você toma errado, você morre. Não faz efeito. Da mesma maneira, a mensagem do Evangelho, temos que aprender na Bíblia corretamente para fazermos certo. E você ter a certeza que você está fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Não é isso? Então, estudamos aqui que um homem de boa moral que não obedece ao Evangelho peca passivamente porque deixa de obedecer à vontade de Deus. Nós lemos aqui Hebreus capítulo 2, 3 e 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, que vai falar que Deus vai tomar vingança contra os que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo. Muito bem. Para que esse vídeo não fique muito longo, né, muito cansativo, certo? Não quero cansar você, né, de ficar ouvindo minha voz. Então, nós vamos parar por aqui, essa primeira parte, e vamos continuar no vídeo seguinte. Continue estudando, que o Senhor nos abençoe.